pré-tribulacional. E esses textos que eu falei, além daquele que a gente já conhece, né, que é chamado de pseudo-Efraim, esses 10 outros textos de Efraim o Sírio são claramente pré-tribulacionistas. Bom, o que eu posso dizer é que o Eusébio de Cesareia diz categoricamente que a igreja atravessa a grande tribulação. O verdadeiro Efraim, o Sírio, ele está, 600 anos antes do 300. texto. Eu acho que é um pouco Gente, mais. sem querer ser chato. Vamos pra Bíblia. Não, então, é que assim, quem tá trazendo a patrística vamos pra Bíblia, vamos ver o que a Bíblia que diz fica agora. parecendo. Estão escondendo a verdade sobre o arrebatamento? Dizem que a igreja será poupada. Mas e se tiverem mentido para você? Pastor César Cavalcante defende que enfrentaremos a grande tribulação. O pastor Natan Rufino garante que seremos levados antes. Quem está certo? Prepare-se para uma verdadeira aula teológica. Inscreva-se no canal e junte-se a quem busca a verdade. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Funções claras e objetivas ao arrebatamento pré-tribulacional. E esses textos que eu falei, além daquele que a gente já conhece, né, que é chamado de pseudo-Efraim, esses 10 outros textos de Efraim o Sírio são claramente pré-tribulacionistas. Bom, o que eu posso dizer é que o Eusébio de Cesareia diz categoricamente que a igreja atravessa a grande tribulação. Então, não somente Eusébio de Cesareia, Hipólito de Roma, Ireneu de Leão, enfim, os pais da igreja. Quando você vai ver exatamente as citações, você percebe que a expectativa dos pais apostólicos, ou melhor, dos pais da igreja, era que a igreja atravessasse a grande tribulação. Inclusive, antigamente os pré-tribulacionistas aceitavam essa ideia, entendiam assim, e diziam que esses pais da igreja eram intratribulacionistas. Eles cunharam um termo novo, esse termo não existe na história, mas eles acreditavam que a igreja era intratribulacionista porque eles acreditavam que a igreja atravessava sim a grande tribulação. Sobre o pseudo-Efraim, que é um pseudo-epígrafo, né? Pseudo significa falso, né? Nem sempre, tá, César? Às vezes é usado como um termo técnico para falar... Eu estou falando da parte da etimologia. Pseudo em grego significa falso. Sim, mas o pseudo-Efraim é chamado assim porque não se há certeza de que é de Efraim. Ele não está dizendo que o livro é falso. É que assim, o verdadeiro Efraim, o Sírio, ele está, 600 anos antes do 300. texto. Eu acho que é um pouco Gente, mais. sem querer ser chato. Vamos pra Bíblia. Não, então, é que assim, quem está trazendo a patrística... vamos pra Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz Porque fica agora. parecendo que, dando um ar, o pré-tribulacionismo não tem base na patrística. Eu acho que tem, viu, César? Então, a gente pode marcar um tema sobre patrística. Sei pra que a gente foi entrar nisso. Aí, culpa minha, né? Que tem que responder. Você que tem que responder, mas vamos voltar pra Bíblia. Meia hora só em patrística. Mas eu acho que a culpa foi minha mesmo. Então, eu acho que seria muito interessante para o pré-tribulacionista ter meia dúzia de bases dentro da patrística. Na verdade, muito foi escrito sobre escatologia. Eu fico com vontade de falar. Tu fala isso aí, ó. Aí, em vez da gente sair, eu não quero provar. Tá bom. É que é bem difícil para o pré-tribulacionista usar a patrística para defender essa ideia. Mas não essa. O convite é voltar para o texto bíblico. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, Jesus Cristo disse, com todas as letras, né, que as pessoas iriam ser perseguidas por causa do nome de Jesus, que é o que eu estava trabalhando antes de trazer aí a patrística, né? Versículo 9, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se é por causa do nome de Jesus, não dá para entender aí que eram cristãos? Cristãos, mas talvez... especificamente ali naquele momento ele falava para cristãos judeus. E como eu comentava, eu não acredito que ele estava falando para Pedro, para João e para os discípulos presentes. Porque se ele falava da tribulação, que aconteceria milênios depois, eles estavam sendo usados como referência, né? A respeito desses cristãos, provavelmente judeus, no futuro. Viu como eu sou humilde? Provavelmente, tá? Mas agora, judeus perseguidos por causa do nome de Jesus, como seria isso? Judeus crentes ou judeus cristãos. Okay. Se são convertidos, então são igreja. Sim, não, é aquela coisa da terminologia, né? Irineu chama de igreja.
Eu prefiro chamar de outro nome para não Para confundir. de falar do Irineu. Desculpa. Tá, você tem razão, senão a gente volta para lá, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu acredito que o texto de Mateus, ele é muito bom. Eu sou um tipo de pré-tribulacionista que defende o arrebatamento pré-tribulacional em Mateus 24, diferente de alguns dos meus colegas que pensam que ali não existe isso, não tem arrebatamento pré-tribulacional de forma nenhuma. Parece que tem uma visão que diz que é só para judeus, né, Elias? Uma coisa mais ou menos assim. Não, eu acredito que tem. Só que o arrebatamento em Mateus sim, 24? E pré-tribulacional. Só que eu não vejo o arrebatamento, por exemplo, nos versículos clássicos do pós-tribulacionismo. Onde está o arrebatamento 29, em Mateus 30, 24? 31. Não está nos versículos 29, 30 e 31, que são comumente usados quando o pessoal fala sobre o soar o clangor da grande trombeta. Mas aonde que está, então? No meu ponto de vista, estão somente do versículo 32 para frente, que é quando Jesus vai começar a contar uma parábola sobre a figueira e todas as árvores que começam a brotar, e quando as pessoas veem isso, elas sabem que está próximo o verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando estas coisas da tribulação começarem a acontecer, vocês sabem que está próximo o estabelecimento do reino. Agora, quando isso começa a acontecer, ninguém sabe o dia nem a hora. Pronto. Nesse momento, na minha interpretação, ele tocou no arrebatamento pela primeira vez em Mateus capítulo 24. Tá, vamos ver se isso aqui resiste à prova do texto, né? Diz assim, ó, palavras de Jesus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, está chegando. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, minha palavra não passará. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. Tá, ok. Qual que é o assunto de arrebatamento aqui? Exatamente aí. Porque ele está falando o seguinte, que ele conta tudo, aí ele faz uma espécie de recapitulação, só que agora fazendo uma abordagem parabólica. Aí ele diz, né, que será como... Obrigado. Aí ele fala que será... para reparar na figueira. Eu sei que muita gente confunde pensando que figueira é uma menção a Israel, mas não é. Tanto que lá em Lucas capítulo 21, no versículo 29 e 30, que é o texto paralelo, ele vai dizer, vede a figueira e todas as árvores, né? Ele quer falar apenas sobre o fato do brotamento das árvores indicarem a proximidade do verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando vocês veem o brotamento, vocês sabem que o verão está próximo. Quando vocês verem todas estas coisas que foram mencionadas ali, do período tribulacional, sabei que está próximo. Lá em Lucas 21, 29 e 30, ele diz, está próximo o estabelecimento do reino de Deus. Então, quando as coisas da tribulação acontecerem, que ele compara ao brotamento das árvores, está próximo o reino, que ele compara com o verão. Agora, quando isso começa a acontecer, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora do começo do brotamento. Quando começa, todo mundo sabe que está perto, mas ninguém sabe quando começa. Que é por isso que ele vai dizer, vai ser como foi nos dias de Noé. Ninguém se preocupava com nada, vivendo a sua vida tranquila, comendo, bebendo, até que de repente Noé entra na arca e vem o dilúvio. Então eu entendo que Jesus está falando ali que esse momento de rompimento, ele vai acontecer num período de paz e de tranquilidade. E esse momento de rompimento que inicia a tribulação, ele parece estar colado parede com o acontecimento da retirada dos justos, que ele compara com a retirada de Noé, e também lá em Lucas 17 ele compara com a retirada de Ló. Depois que o justo é retirado, aí vem o derramamento do juízo. E você acha que o Noé foi retirado ou ele atravessou o dilúvio? Noé, ele foi retirado no sentido de ficar acima da tribulação do seu tempo, né, na arca, acima das águas, e depois que tudo passou, ele desce à terra e repovoa o mundo. Assim como Ló, por exemplo, que foi retirado de Sodoma e Gomorra e então, é que assim, veio o juízo. Você fez uma construção falando assim que isso aí estaria tudo bem quando vai vindo, quando na verdade ele fala que esse assunto não é a grande tribulação, mas a vinda do Filho do Homem. Que assunto? Esse assunto que estaria tudo bem, e aí chega, é a vinda do Filho do Homem, e não exatamente a tribulação. Não é a chegada da tribulação, mas é a chegada do Filho do Homem. Então o texto diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu concordo com você sobre a figueira, gênero, número e grau. Ele está dizendo assim, quando a figueira se renova, ou as outras árvores, está próximo o verão. Então ali é um sinal da chegada de Jesus. E aqui ele vai dizer o seguinte, como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava em casamento, e não perceberam até que Noé entrou na arca. Então o mundo não percebeu. Sim. Até que Noé entrou na arca. Então o Noé sabia,
O mundo não sabia. Concordo. O Noé foi divinamente inspirado, avisado. Uhum. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Sim. Então, parece que essa tribulação, esse momento aqui, a volta de Cristo, ela não é percebida por quem é do mundo, mas é esperada por aqueles que estão representados em Noé. Então, parece que é disso que ele está falando aqui nesse texto. Eu acho que tem um detalhe muito importante que não pode ser ignorado. Ele está falando sobre características do momento em que isso vai acontecer. Porque ele diz, compravam, comiam, casavam, davam-se em casamento, vendiam. Ele está falando de uma característica normal, não anormal. Não é incomum, é uma vida tranquila, mansa, está tudo normal, está tudo bem. Ou seja, esse período não pode ser o período da vinda de Cristo no final da tribulação, porque se ele estivesse falando sobre isso, eles não poderiam estar nessa paz toda. Isso tem que ser um período, como o próprio texto diz, anterior ao juízo. Ele fala, nos dias anteriores ao dilúvio, compravam, comiam, vendiam, davam-se em casamento. Então ele está fazendo uma comparação dos dias anteriores ao período turbulento. Não tem como ele estar falando do final da tribulação, dizendo que está todo mundo em paz. É que assim, o assunto aqui que ele está trazendo não é a tribulação, como eu estou dizendo agora, mas sim a chegada, como vai ser o momento da chegada do filho e a questão de quem está esperando e quem está desapercebido. Então, o assunto não é se estão em tribulação ou se não estão. A questão é, um grupo está desapercebido, que é o pessoal da época de Noé, e o Noé e sua família está esperando, está aguardando. Só que aí não termina assim, continua assim o texto. Ó. E não percebeu até que veio o dilúvio e levou a todos. Sim, Airo. O levou aqui são os perdidos ou os salvos? Aí são os perdidos que ele está falando do dilúvio, matando os pecadores. Isso, os levados aqui são os perdidos. Sim, Airo. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estarão dois do campus, um é levado, aí é para Lambano. O outro é deixado. Assim também as duas estarão no moinho, uma é levada, outra é deixada. Então, levando em conta a própria figura que Jesus Cristo disse, então ele está falando que ele está levando uns e condenando esses daí e preservando outros. Essa é a leitura óbvia do texto, não seria? Eu acho que não. Na minha interpretação, eu estou até atravessando aqui, viu, Elias? Não sei se você tem que interromper, mas tá no bate-bola aqui nós dois, né? Mas se você precisar interromper, você fala, tá? Não dá vontade de entrar no negócio, mas não posso. Então, César, eu vou até repetir o que eu falei, tá? Porque eu acho que isso que é muito importante. Esses que não estavam percebidos, que você falou, porque Noé estava percebido e os outros estavam sem perceber. Isso. Concordo plenamente, e eu acho que é exatamente por isso que a minha interpretação faz mais sentido. Por quê? Porque ele está falando sobre um tipo de vida tão normal e tão comum que ninguém estava preocupado com nada. Era a vida como ela é hoje. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. A tribulação nem sequer tinha começado, porque se a tribulação começa e vem esse período de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, que os poderes dos céus serão abalados, o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas cairão do céu pela terra, e será aquela confusão toda, não tem como ele dar essa característica de tranquilidade. Então ele deve estar falando sobre um momento antes do início da tribulação. O irrompimento é exatamente ali. Quando Noé entra da arca, vê o dilúvio e mata todo mundo. Essa é a figura. Ou seja, na minha interpretação, né? Os justos são retirados, como Ló foi, como Noé foi, e aí sim vem a tribulação. Não, mas é que se mata todo mundo. Vou levar em conta, por exemplo, eu não consigo entender essa lógica, porque o assunto não é esse. O assunto é a chegada de Jesus e não a expectativa das pessoas. Por isso, ninguém está percebendo. Agora, vou levar em conta que você tem razão 1 minuto. Aí você vai perceber que vai ficar desconexo daí para frente. Por quê? Ele chega e mata todo mundo. Quem? Bom, tá falando da volta de Jesus. A volta de Jesus aqui é o dilúvio, tá certo? O dilúvio para Noé é como a volta de Cristo aqui. Tem um pequeno porém. É o que você está falando. Você está dizendo assim... Não necessariamente, né? Eu estou falando sobre o início da tribulação, mas... Então, deixa eu construir o argumento para você entender. Ó. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que aqui ele diz assim, que ninguém percebe, esses casos se dão em casamento e tal, e ninguém percebeu até que não entrou na arca. O que eu estou dizendo aqui, o mundo não está esperando a volta de Cristo, não tem essa expectativa, somente a igreja. Tranquilo. Esse é o assunto do tema. Não é se o mundo está em causa ou não, que é o que você está dizendo. Mas foi Jesus quem disse, hein?
Ok. Jesus quem disse. E é isso que ele disse aqui também. Ele será como, ou seja, aí ele diz como. Comiam, compravam, casavam. Ele mostra a característica do período. Deixa eu oferecer aqui o argumento para você trabalhar. Tá. Aí é o seguinte, se isso que você está falando é um fato, então veio o dilúvio e destruiu todos. É isso que vai acontecer na hora do arrebatamento? Não é o arrebatamento. Porque Não foi o que você acabou de dizer? Não, o arrebatamento, no caso, seria representado pela retirada de Ló, pela retirada de Noé. O arrebatamento seria isso. Mas após o arrebatamento, na minha concepção, é que vem esse período de angústia. Então, peraí, pelo que eu entendi, me ajude se eu estou entendendo o que ele está falando errado. Ele está dizendo o seguinte, ó, esse texto que eu li, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava casamento, até que não entrou na arca e o mundo não percebeu, até que veio, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Ele está dizendo que aqui é o arrebatamento, porque ninguém estava percebendo. Não. O que eu entendi? Eu entendi que é o seguinte, Noé, ele é tirado antes do dilúvio, que é bem da verdade, o dilúvio só ocorreu 40 dias depois, né? Porque começou a chover 40 dias e dilúvio, do hebraico, Kabul, significa montão de água. Então esse montão de água só surgiu 40 dias depois. Só que antes de chover, 7 dias antes, Noé é tirado e colocado dentro da arca. Então aí eu estou certo do que ele está falando. Então o que ele acontece? Está entendendo que aqui é o arrebatamento. Aí, Noé, ele diz, Noé fica em cima, dentro da arca, e aqui embaixo tem a água. Ele representou como essa retirada de Noé dentro da arca como arrebatamento. Isso, e aqui embaixo a grande tribulação. Então, foi um paralelo que ele fez. Então, né? mas não é o que acontece, porque quando Noé ali prefigura o arrebatamento, então não tem grande tribulação, porque vai acabar morrer todo mundo. Então morre todo mundo nesse momento. Jesus usou essa figura de Noé e ele usa também a figura de Ló. São os dois que ele usa, né? No entanto, a gente sabe que nem todo mundo vai morrer, porque os outros textos que falam do período tribulacional mostram pessoas blasfemando, pessoas recebendo a marca da besta. No meio da grande tribulação. Né? Pois é. Então, há textos que mostram o que acontece dentro da tribulação. Mas Jesus, naquele momento, quis falar especificamente de algo. Era o que ele queria dizer. Então, ele disse, olha, vai ser assim. Aí ele disse que as características desse acontecimento se darão no momento em que ninguém espera. Por que ninguém espera? Porque não tem nada extraordinário acontecendo. Me lembra muito aquilo que aparece em 2 Pedro capítulo 3, quando ele diz que os escarnecedores zombarão dizendo, cadê a promessa da sua vinda? Tá tudo igual desde que os nossos pais morreram. Ou seja, não tem nada extraordinário, nada fora do comum acontecendo. Tá tudo como desde sempre, sempre foi. Só que aí ele fala sobre essa repentina destruição. Então, me parece que as características do período que antecedem imediatamente antes o período da tribulação é esse período de calmaria, de paz, tranquilidade, como inclusive o próprio Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Paz e segurança, aí de repente vem a tribulação, que lá em 1 Tessalonicenses ele chama de dia do Senhor, né? Que é esse período de caos, de tristeza, de sofrimento e de juízo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu trouxe aqui a consideração de Mateus capítulo 24, onde Jesus diz claramente que a perseguição da grande tribulação acontecerá sobre aqueles que professam o nome de Jesus. E nisso concordamos, tá? É um texto claro, não tem muito o que fazer. E eu perguntei se essas pessoas são cristãs. Aí você disse que sim. Sim, dá pra gente concordar nisso. Porque são perseguidos por causa do nome de Jesus. Eu só acho mais complicado chamar de igreja, mas mesmo assim eu entendo. Então, vamos lá. Jesus diz assim, eu li o versículo 9, agora eu vou pro verso 21, que é a primeira vez que Jesus fala sobre grande tribulação. Pois haverá, então, grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, e até agora jamais haverá. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, ou eclectos, ou escolhidos, né, serão abreviados esses dias. Esses eleitos só podem ser cristãos, porque, veja só, porque se alguém disser, olhai ali o Cristo, não acrediteis, aparecerão falsos cristos, falsos profetas e tal, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Escolhidos, dentro do Novo Testamento... Você sabe que ele não discorda disso, né? Não sei? Eu não sabia. Você vai descobrir agora. Então, então pronto. Se os excluídos são igreja, acabou. Então a igreja atravessa. Eu não usaria a palavra igreja para não gerar confusão, mas eu entendo perfeitamente. São salvos que creram em Jesus e estão ali, né? Tudo bem. Por que eu não gosto de chamar o termo igreja? Eu penso, César, que a igreja ela é um acontecimento, um povo, um evento que tem início, meio e fim.
ela não está sempre na terra, a igreja não é formada por Adão, por Abel, por Abraão, por Davi e por todos os justos, santos e salvos do Antigo Testamento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a igreja ela tem um marco inicial. Porque quando você vai para o Novo Testamento, mais uma vez, as epístolas de Paulo, esse é o grande segredo, é de lá que a gente entende os evangelhos, o Antigo Testamento e até mesmo o livro de Apocalipse. Se você vai para os textos de Paulo, você vai ver ele dizendo o seguinte, que a igreja está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Eu não sei se é Efésios 2:20, né? Ou seja, ele diz que a igreja está sendo edificada sobre um alicerce que foi colocado pelos apóstolos e pelos profetas. No entanto, o mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 em diante, ele diz que Jesus é aquele que subiu para preencher todas as coisas, mas ele havia descido antes. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E os dons que ele concedeu são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, estes dons ministeriais não foram concedidos antes da sua assunção. Concordo. O que significa que não havia profeta, não havia apóstolo para estabelecer o fundamento. Se a igreja vai ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, então primeiro os apóstolos e profetas têm que ser concedidos para que depois venha o fundamento e a igreja... Entendi. Ou seja, no meu raciocínio, a igreja começa ali. Tá, vamos descer um degrau nesse raciocínio. Tá. Eu concordo que a igreja, o Adão não sabia o que era igreja, o Abraão não sabia o que era, tá tudo bem. Só que Israel é um povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, eles rejeitam Jesus. Veio para o que era seu, é Israel. Os seus não receberam. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse pessoal é a igreja. Certo? Aqueles no Antigo Testamento, tá falando? Desculpa, eu me perdi. Estou em João. Veio para que era seu, já tá na Nova seus Aliança, né? Não receberam. Todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse pessoal é a igreja. Com certeza. Ok. Esses dois povos, que vamos chamar de povos de Deus, a gente tem, com bastante tranquilidade, textos bíblicos para defender. No Antigo Testamento Israel, no Novo Testamento a igreja como povo de Deus. Tanto que lá no Novo Testamento, no Apocalipse, aparecem 24 anciãos e a maioria dos escatólogos vão entender que é 12 patriarcas, 12 apóstolos. Tem Posso lá fazer um pequeno adendo? 12... eu queria só construir o argumento, Vai. que é o seguinte, você está defendendo um terceiro povo. Você está defendendo um terceiro povo. Você está dizendo, olha, esse pessoal que vai ser perseguido por causa do nome de Jesus não pode ser chamado de igreja. Tá. É Israel? Não, não é Israel. Porque... Israel sim, também. Em qual texto? Não, porque é o seguinte, se a gente está falando que Jesus disse aos seus discípulos, e esses discípulos eram essencialmente judeus, ele está falando com judeus crentes, é lógico que os judeus crentes do período tribulacional estão sendo representados ali. Não, mas a sua lógica não funciona, ela tem que funcionar até o fim. Por exemplo, se ele está dizendo judeus convertidos, você está falando assim, judeus convertidos. Judeu convertido no Novo Testamento é igual à igreja, certo? Então judeu convertido é a igreja. Depois que a igreja surgiu, não nos evangelhos. Tá, mas judeu convertido é a igreja no Novo Testamento. Ok. Aí você está dizendo assim, tá, aí é judeu. Tá, mas é judeu que é convertido, que segue a Jesus. Todo judeu que segue a Jesus é a igreja. Mas ele não deixa de ser judeu, tá? Ele continua praticante do judaísmo? Porque judeu... Alguns continuaram, né? Inclusive a gente vê isso na Bíblia, que eles deram um problema nas igrejas dos gentios por causa da continuidade da prática. E é bom fazer isso? Não, bom não é, eu estou dizendo que é fato. Então, mas eles foram criticados. Tudo bem. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte em Gálatas, todo o livro de Gálatas é justamente lutando para que os cristãos, a igreja, não voltasse aos ritos judaicos. O apóstolo Paulo, quando se converte, ele considera o judaísmo esterco. Então, dizer que a igreja continua sendo judia... Não é isso que eu disse não, tá? Não é de bom tom no Novo Testamento. Mas não foi isso que eu disse. Então, vamos lá. Repete. Na verdade é o seguinte, essa passagem que você sempre cita, que você acabou de falar novamente, eu acho que tem ela em 2 lugares no Novo Testamento, né? Gálatas 3:28 e outra lá, acho que é Efésios, Colossenses, eu não sei. Mas em Gálatas 3:28, eu vou ler aqui rapidinho pra gente refrescar a memória, ele vai falar exatamente isso aí, né? Ele diz... De sorte que já não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Esse é um dos textos, né, que são usados, não é? Eu nem citei, mas tudo bem. Não, mas é a nossa referência, né? Porque ele está mostrando que não tem judeu nem gentil, né? Que é a nossa referência, vai mostrar que todos são um. As distinções são
encerradas, né? Esse é um dos textos. Tem outro também, que eu não sei se é Colossenses ou se é Efésios, mas esse é um dos textos. Só que você observa que, embora ele faça esse nivelamento, ao mesmo tempo, isso não significa que as características judaicas, étnicas e culturais e tudo mais sejam completamente abolidas, porque ele coloca no mesmo pacote judeu e gentil, mas ele fala de homem e de mulher. Se ele estivesse falando que toda e qualquer característica judaica tem que ser eliminada e abolida, ou como se Deus não tivesse mais nenhum plano ou um programa com a nação de Israel porque a igreja surgiu, seria mais ou menos a mesma coisa de pensar que também não há distinções e funções específicas para o homem e para a mulher. Só porque ele diz que não tem homem e não tem mulher. Na salvação não tem mesmo. Não, exatamente, porque Deus não faz acepção de pessoas e todos são um em Cristo. Nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Sim, mas isso não significa que as escrituras não testemunhem que Deus tem um plano específico para a nação de Israel. Então é assim... Embora não seja nem isso que eu queria falar, tá? Eu acho que... Porque assim, você tá dizendo assim, tem Israel como povo de Deus no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento. E esses que são chamados de eclectos aqui, no período da tribulação. Aí você está construindo um terceiro povo só para não chamá-los de igreja. Aí eu respeito. Mas para você construir esse terceiro povo, você tem que apresentar pelo menos um texto. Uma ideia que não faz parte da igreja. Você chamaria Abraão e Davi como integrantes da igreja de Cristo? Mas não estou chamando, até aqui eu concordo. Não, beleza. Então, nesse aspecto, você também acha que eles não faziam parte da igreja, né? O que eu entendo é o seguinte, que Deus, ele escolhe, ele forma, na verdade, Israel, não é que ele escolheu, né? Ele formou Israel para que Israel trouxesse ao mundo a encarnação de Deus, que é Cristo. E, a partir dessa encarnação, todos os povos fossem salvos para cumprir o que está escrito lá no chamamento de Abraão. Em ti serão benditas também todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra só podem ser benditas a partir da pessoa de Jesus. Concordo. E não no judaísmo. Isso aí eu concordo. Então o que eu estou dizendo é que o sensus plenior de todas as promessas aos judeus se cumpre em Cristo. É por isso que Pedro, ele fala assim, vós sois o sacerdócio real, vós sois a nação eleita. E aquelas palavras eram para os judeus no Antigo Testamento. Então, a minha pergunta permanece. Você está defendendo que os eclectos lá da grande tribulação, porque de fato tem eleitos na grande tribulação atravessando, salvos. Sem dúvida, como tinha no Antigo Testamento, tem no período da igreja, da Nova Aliança. E cristãos, servos de Jesus Cristo. Eu estou dizendo, não é mais fácil reconhecer que eles são igreja? Não, eu acho que pode confundir, né? Embora Irineu fizesse isso, e pelo que eu vejo, eu acho que você ficou confuso por causa da terminologia de Irineu. Porque eu leio e vejo outra coisa. Eu entendo diferente, porque ele faz exatamente isso. Ele chama de igreja todos os salvos de todos os períodos. Os arrebatados, os que morrem na tribulação, os que sobrevivem, etc e tal. Mas a gente está falando sobre isso porque tu citou Mateus 24 falando dos eleitos, que seriam... Como foi? O tempo seria abreviado por causa dos eleitos, aquela coisa toda. Embora seja um texto interessante e bom de ser debatido, eu acho que é confuso, porque os textos das epístolas de Paulo são mais claros a respeito do assunto. Tá, então é um terceiro povo. Não é judeu e também não é igreja. É um terceiro povo. Para dizer que é um terceiro povo... Que terceiro povo? Tá falando de quê? Os eleitos da grande tribulação. Você não aceita que é a igreja, certo? Não, igreja eu acredito que não seja, porque então no meu ponto de vista ele já terminou. São salvos, eleitos, então justos, crentes, como o povo do Antigo Testamento. Ok. Então eles fazem parte de Israel do Antigo Testamento? Não, são salvos, crentes e justos. Tá, então é um outro grupo. No Antigo Testamento, tinha pessoas que eram salvas que nem sequer faziam parte de Israel. Há textos do Antigo Testamento mostrando que Deus tinha povos separados de outras nações que eram seus escolhidos, que não faziam... Inclusive, quem fala muito sobre isso é o Don Richardson, no Fator Melquisedeque. Ou seja, tudo bem, Israel era a referência oficial da representação divina, mas... Isso não quer dizer que as outras pessoas não estavam encontrando Deus em suas nações e onde eles se encontravam. Então, eu vou dizer, então não era povo de Deus. Era, mas Israel era a referência oficial da mensagem de Deus na Terra. A gente está falando dos eclectos, dos eleitos, que estão atravessando a grande tribulação. Aí eu perguntei, não é mais fácil você entender que é a igreja? Porque eles estão sofrendo por causa do nome de Jesus? Não, eu acho mais fácil dizer que eles são salvos. Eu queria construir a pergunta. Mas tu tá falando sozinho, César. Eu não falei muita coisa não. Tu tá falando tempo. Não é não? Então se a minha percepção me perdoa, pode continuar falando. Eu tô aqui, ó, só ouvindo. Eu dou umas participaçãozinhas e tu volta de novo. Pode falar à vontade. Eu acho, César, que realmente...
A gente pode chamar ele de eleitos, de cristãos, pode até chamar de igreja. Eu, claro, vou interpretar de uma forma. Você vai falar igreja, eu vou compreender o que você está falando, mas eu acho que a igreja, ela começa num determinado momento, porque ela tem início, tem meio e tem fim. Para mim é assim, a igreja começa quando o Espírito Santo vem e ela termina quando o arrebatamento acontece. Para mim é assim. E o período tribulacional é outra tratativa de Deus. É como se Deus voltasse a tratar com os povos do mundo, como ele fazia no período da Antiga Aliança. Inclusive, as características representadas no livro de Apocalipse parecem apontar para isso. Aqueles 2 profetas, o protagonismo de Israel, dos judeus, os 144 judeus das 12 tribos de Israel, e tudo que envolve a nação e a cultura de Israel vem à tona novamente no livro de Apocalipse. Então, é assim que eu penso. A igreja, ela tem esse período, né? E aí ela começa, passa por todo o período que ela tem que passar e termina, mas isso não significa que Deus não continua tratando com o povo do mundo. Mas eu sei que há interpretações diferentes, mas eu volto a dizer, eu acho que quando a gente, por exemplo, passar para as epístolas de Paulo, fica difícil da gente interpretar diferente, porque Paulo, ele parece ser objetivo, ele parece ser inequívoco, embora existam interpretações diferentes, eu acho que tem como a gente conseguir aqui decodificar as palavras, as expressões e observar que Paulo está pregando um arrebatamento pré-tribulacional. Você consegue documentar com um texto, um versículo, que depois do arrebatamento as pessoas vão começar a se converter para formar esse povo? Começar a se converter? Não. Se vão se converter, né? Sim, texto. Tem vários. Me fala um. Eu acho que o próprio texto de Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 11. Capítulo 7, vamos lá, qual é o versículo? A partir do versículo 1 até o versículo, acho que 17, talvez, né? Tá falando da tribulação, né? Não, a minha pergunta é, aonde que essas pessoas se convertem na grande tribulação? Sim. No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, ele fala daqueles 144 mil judeus separados e ungidos, que muito provavelmente, pelo que o texto parece indicar, tem uma obra a fazer, porque eles são chamados de servos de Deus. Então eles vão servir de alguma forma no período tribulacional. E pelos outros textos do próprio livro de Apocalipse, a gente observa que ele se refere a homens, né? São homens castos, virgens, que nunca tiveram relação com mulheres, que são separados das 12 tribos de Israel, exatamente 144 mil contados, e que depois destas coisas, diz o versículo 9. Ou seja, parece que o capítulo 7 de Apocalipse ele se divide em 2 pedaços. Essa separação desses judeus que são ungidos para servir de uma determinada forma, e depois do versículo 9 até o final, ele fala da conversão de várias pessoas vindo de várias nações. Legal, mostra essa conversão no texto. Qual é o texto? Depois destas coisas, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz ao nosso Deus, se assenta e tal. Todos os anjos estavam de pé. Aí depois ele vai falar quem são esses, e ele vai dizer, vieram da grande tribulação. Eu acredito que se ele estivesse falando da igreja que já existia na Terra antes do período da tribulação, talvez não fosse isso que João iria dizer. Para falar a verdade, acho difícil que João dizia, não sei quem são. Porque se ele está falando da igreja, se é a igreja, eu acho que a conversa aqui seria outra, o registro seria outro. Tá, então vamos lá, eu pedi um texto onde você mostrasse, documentasse uma conversão, as pessoas se convertendo durante o período da grande tribulação. Você vai mostrar? Eu acredito que esse aí prova isso, né? E qual é o texto? Esse capítulo 7 inteiro, ele mostra judeus sendo ungidos, e depois destas coisas, ele vê pessoas sendo salvas. Pessoas louvando, que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. O texto que você está... Que vieram da tribulação. O texto que você está usando diz o seguinte: depois dessas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, tribos, povos, línguas e nações de pé diante do Cordeiro. Se estão diante do Cordeiro, estão lá no céu. Essas pessoas não estão aqui na terra. Quem? Bom, os que vieram da tribulação. Eu estou lendo o texto que você citou. A minha pergunta é, onde é que eles se converteram? E aí você está dizendo que está vendo eles se convertendo aqui. Aqui eles aparecem lá no céu, diante do Cordeiro, com vestes brancas. E em dado momento, um dos anciãos pergunta assim para João, quem são essas pessoas que estão de pé diante do Cordeiro? Ele fala, eu não sei. E ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pelas quais se acham diante do trono de Deus
e o servem de dia e de noite no seu santuário. Essas pessoas, elas não estão se convertendo na grande tribulação. Peraí, Deixa eu só concluir. Vai, César. Essas pessoas não estão se convertendo na grande tribulação, que é o texto que eu pedi. Essas pessoas, elas estão sendo perseguidas e mortas durante a grande tribulação por causa do nome de Jesus. Ou seja, elas atravessaram a grande tribulação e se tornaram mártires, sendo ali assassinados, e por causa disso estão de pé diante do Cordeiro. Eu acho que do mesmo jeito que você diz que a minha explicação não justifica a minha interpretação, eu penso a mesma coisa do que você está falando. Porque, claro, é preciso esse exercício, né? Você está dizendo, atravessaram, já eram crentes antes. O texto também não diz isso. Diz, ele diz assim, esses são os que vieram da grande tribulação. Não diz, eles eram crentes antes, a tribulação começou, eles continuaram crente, aí quando a tribulação começou, eles morreram. Não diz isso, eles não atravessaram, diz que vem da tribulação. Não, vamos lá. Né? É o que diz, não, vem da tribulação. Então, e diz que lavaram as vestes. Na tribulação, eles lavaram as vestes e... no sangue de Cristo, eles foram mortos. Vieram de onde? Do período da grande tribulação. Ou seja, se eles lavaram as vestes e vieram da tribulação, é uma inferência concluir que eles lavaram antes de começar a tribulação, depois entraram na tribulação, aí vieram da tribulação. Você está dizendo vieram da tribulação? Não é mais fácil dizer foi de lá que eles vieram, que eles se transformaram em cristãos, não é lá que eles lavaram? Por que eu tenho que pensar que é de antes, se ele está dizendo que é da tribulação? Então vamos lá, por causa do todo das escrituras, Natan. Então é uma inferência. A sua é sempre uma inferência sua. Não é um texto claro. Então, o que o texto claro diz é assim, ó, por exemplo, ó, capítulo 9, na grande tribulação. Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das suas obras, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pau, tal. Não, versículo 21, não se arrependeram de seus assassinatos, das suas feitiçarias e tal. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo de número 9, também diz o seguinte... Capítulo 16, versículo de número 9. Com efeito, os homens que queimaram incenso, calor, os homens que se queimaram com intenso calor, blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade e tal, e não se arrependeram para lhe dar glória. O que acontece em Apocalipse capítulo 7 começa lá no capítulo 6, aquelas almas debaixo do altar, vistas lá no capítulo 6, verso 9, dizendo o seguinte, presta atenção, até quando não julgas e tal, aqueles que... deixa eu achar aqui, capítulo 6, né? Acho que 6 ou 6:9. Acho que é 6:9. Vi o quinto selo. Vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamando com grande voz, até quando o soberano Senhor tal não vinga o nosso sangue. Essas pessoas também vieram da grande tribulação, e a versículo 11 diz assim, ó, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos conservos, que seriam mortos, igualmente eles foram. Aí no capítulo 7, aparece uma grande multidão, parece que aí completa-se o número, aparece uma grande multidão, e quando o ancião pergunta de onde vieram, e o João não sabia, ele falou, eles vêm da grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação, alvejaram a sua roupa no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham dia e de noite diante do santuário e tal, tudo mais. Eu acho mais lógico pensar que se eles vêm da tribulação, para mim, me parece mais lógico que eles lavaram as vestes na tribulação, não que eles já eram lavados antes dela começar. Eu entendo o teu raciocínio, mas na minha cabeça funciona melhor assim. Porque há pessoas se convertendo, há pessoas não se convertendo, praguejando, com o coração duro ficando piores, mas há pessoas se convertendo. E você consegue achar um texto claro? Além desse... Não, esse não é claro. Tudo bem, eu concordo que não é claro, não é. mas eu então, acho... Então tem algum claro? Tem Apocalipse capítulo 11, versículo 13, que diz que naquela hora houve grande terremoto, quando os 2 profetas foram assassinados, e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso aqui mostra o pessoal temendo a Deus por causa do acontecimento e, consequentemente, dando glória a Deus. Me parece uma conversão muito clara para mim. Você acha que ali eles se converteram a Cristo? Sim, me parece que sim, porque se eles estão dando glória a Deus pelo temor do que aconteceu diante dos olhos deles, depois da ressurreição dos 2 profetas, e eles dão glória a Deus por causa do que viram, me lembra muito aquele acontecimento lá do carcereiro,
quando ele tem aquele terremoto e ele pensa que é Paulo que está causando o terremoto. E ele se ajoelha perguntando o que é que faz para ser salvo. Ou seja, parece uma mudança, que é o que a gente chama de conversão, né? Agora veja que interessante, né? Para você que é pré-tribulacionista, você acha que a igreja já foi arrebatada. Sim. Se a igreja foi arrebatada, o sistema de salvação continua operante mesmo no período da grande tribulação. Isso combina com as palavras de Jesus, quando ele falou, por exemplo, das 10 virgens. Enfim, quando chega o noivo, acabou a chance. Quando chega o noivo, eu acho que não. acabou a Acho que chance. aquela passagem ali, ela não aponta para isso, não. Porque se a gente for para textos claros, eu vou ler para ti um texto de Paulo, tá? Posso ler, Paulo? Claro. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo vem falando para a igreja de Tessalônica. A gente sabe que a entrada em Tessalônica ela foi tumultuada, como está registrado lá em Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Aquela coisa lá de Jason, aquela sentença, e parece que ele foi até proibido de voltar para a cidade, né? Com uma multa de R$200 mil por hora. Isso aí. tinha uma autoridade lá também que colocava sentenças duras. Tanto é que o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,18, ele disse que quis ir novamente visitar os irmãos de Tessalônica, mas Satanás barrou o caminho. Ou seja, era uma situação complexa. Eles estavam sofrendo uma tribulação, que não era a tribulação escatológica, mas pelo que parece, eles vão pensar que é. Alguns vão pensar que é. Tanto que vem a segunda carta lá de Paulo tratando sobre o assunto. No capítulo 1, antes de... A primeira ou a segunda carta? É a segunda carta. Capítulo 1. No capítulo 1, antes de chegar nessa parte nervosa e principal, que é quando ele vai falar sobre o tema da vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, ele vai dizer que eles não devem se perturbar e mudar o que ele havia ensinado pessoalmente em viva voz e pela primeira epístola, né? Só que no capítulo 1, ele já começa falando dessas aflições e tribulações que eles estão enfrentando. E ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim, eu vou ler desde o versículo 4, tá? Ele diz, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Então Paulo está dizendo, eu sei que vocês estão passando por sofrimentos agora, eu sei que vocês estão enfrentando tribulação, eu sei que o povo do mundo persegue vocês, viver piedosamente em Cristo Jesus nesse mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré, mas o alívio está preparado para a gente. Ou seja, ele está falando que o povo do mundo hoje atribula a igreja, mas vai chegar um momento em que a igreja vai ser aliviada e o povo do mundo vai receber o pagamento da tribulação. Então, me parece que ele fala que a igreja é retirada e o povo do mundo é quem sofre a tribulação, que ele chama aqui de pagamento. Agora veja, você parou de ler no verso 7 pela metade, né? E se você continuar lendo o texto, você parou na vírgula. Certo. E a vós outros que sois atribulados dará alívio juntamente conosco. E parou. Sim. Porque Paulo se coloca naquele contexto, inclusive como ele faz na primeira carta, quando ele se coloca no contexto do arrebatamento. Isso. Mas o texto, se você lesse na sequência, se você apenas continuasse a leitura, desmontaria todo o seu argumento. Porque Talvez não. Porque o texto diz assim, vou ler o 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação àqueles que vos atribulam, e a vós outros, os que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Que mais? Trazendo vingança contra os que não conhecem a Deus, não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Ou seja, como você parou de ler o texto, você não só diz que ele vai dar alívio, mas quando ele vai ser esse alívio? Entendi. Esse alívio vai acontecer, segundo o texto que você mesmo está apresentando, quando Jesus vier. Só que a vinda de Jesus aqui não é secreta, não é um arrebatamento. Ele vai vir em chama de fogo, trazendo vingança contra os que não conhecem a Deus, trazendo vingança contra os que não obedecem a Deus. Esses sofrerão eterna destruição, enquanto ele vai ser glorificado nos seus santos. Tem um detalhe aí.
Só encerrando aqui. Eu quero falar também, viu? Pode falar. É que assim, você citou o texto, você leu e citou pela metade. De propósito. Tá bom, então pode continuar. Eu fiz de propósito. Por quê? Porque eu acho que esse texto ele é um texto chave, sabe, César? Mas ele pode ser mal interpretado. Exatamente como, me parece, os editores das nossas Bíblias fizeram. Eles parecem ter interpretado errado, que é por isso que as colocações dos sinais gráficos de pontuação, no meu entendimento, estão no lugar errado. Olha só. Ok, eu tô pegando aqui o negócio, pode continuar. Eu queria que tu prestasse atenção. Pode ir. Ó, ele diz, vou ler até de novo. Ele fala, ó, de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros alívio quando o Senhor se manifestar do céu, né? Só que ele coloca que as duas coisas vão acontecer nesse mesmo momento, se a gente ler do jeito que está aqui, com a vírgula. Porque fica, eles receberão a tribulação como pagamento e nós seremos aliviados quando ele se manifestar do céu. Só que ele está falando da tribulação que é antes dele se manifestar do céu. Como ele poderia pagar com tribulação quando ele se manifestasse do céu? Não faz sentido, não é? É que assim, para você não faz sentido, porque você, antes do texto falar, você tem uma premissa. Não, eu estou falando da tribulação. Ele diz assim, ó, vocês estão sendo atribulados agora, mas vocês vão receber o alívio. Quando ele diz, não, eles que estão atribulando vão receber o pagamento que vai ser a tribulação, ou seja, Deus retribuirá com tribulação esses que maltratam vocês. E nesse momento, vocês vão receber o alívio. Só que se ele diz que isso acontece quando ele se manifestar do céu, isso significa, como a gente concorda, que é depois da tribulação. Então pronto. Correto? Então você agora posso. Escute, eu estou dizendo, isso não faz sentido. Como é que ele vai pagar com tribulação quando ele se manifestar do céu?